Em uma mansão luxuosa e silenciosa, um viúvo milionário vive isolado, cercado por riqueza, mas prisioneiro de uma dor que nunca cicatrizou. A chegada de uma jovem empregada humilde começa a mudar o ar da casa, despertando sentimentos que ele jurou nunca mais permitir. Entre noites de entrega silenciosa e um amor vivido às escondidas, uma mentira cruel transforma tudo em desconfiança e ruptura. Mas quando uma manhã muda o destino dos dois, segredos vêm à tona e o perdão se torna a única chance de redenção. Antes de conhecer essa história intensa de amor, perda e recomeço, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar para apoiar mais histórias que tocam a alma. A mansão dos Albuquerque se erguia imponente no topo de uma colina no Morumbi, uma fortaleza de pedra e silêncio que parecia desafiar o tempo. Seus portões de ferro forjado, sempre fechados, guardavam não apenas a opulência de um patrimônio centenário, mas também a melancolia de uma vida interrompida. Ali, entre jardins meticulosamente cuidados e salões vazios, vivia o Dr. Arthur Albuquerque, um homem cuja fortuna era tão vasta quanto sua dor. Viúvo há 5 anos, desde que um acidente trágico levara sua amada esposa, Sofia, Arthur havia se transformado em uma sombra de si mesmo. Seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora carregavam o peso de uma tristeza profunda, endurecidos por uma armadura de frieza e trabalho incessante. A mansão, outrora palco de festas e risadas, havia se tornado um mausoléu. Cada objeto, cada peça de arte, cada móvel de madeira escura era impecável, organizado com uma precisão quase obsessiva, mas desprovido de vida. O ar era pesado, impregnado com o cheiro de cera de móveis e a ausência de calor humano. Arthur passava seus dias entre o escritório, onde mergulhava em pilhas de documentos e reuniões virtuais, e a biblioteca, um refúgio de livros empoeirados que não conseguiam preencher o vazio em sua alma. As refeições eram servidas em silêncio na vasta sala de jantar, onde ele se sentava sozinho à cabeceira de uma mesa para 12, a solidão ecoando em cada talher de prata. Os poucos funcionários que restavam na casa, a governanta, Dona Elsa, e o jardineiro, seu Osvaldo, moviam-se como fantasmas, sussurrando em corredores e evitando o olhar do patrão. Eles conheciam a história, a tragédia que havia transformado Arthur, e respeitavam seu luto com uma distância reverente. Dona Elsa, uma mulher de meia-idade com um semblante sério, cuidava da casa, com uma eficiência quase militar, garantindo que tudo estivesse em seu devido lugar, exatamente como Sofia gostava. Mas mesmo ela, com toda a sua dedicação, não conseguia preencher o abismo de solidão que cercava Arthur. Foi nesse cenário de riqueza estéril e dor congelada que a jovem Ana Lúcia chegou. Vinda de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, com a promessa de um emprego como auxiliar de serviços gerais, ela trazia consigo a simplicidade de quem conhece a vida sem luxos, mas com a dignidade de quem valoriza o trabalho honesto. Seus olhos castanhos, curiosos e um tanto apreensivos, percorreram a imponente fachada da mansão no dia de sua chegada, sentindo o peso daquele lugar, mas também uma estranha atração. Dona Elsa a recebeu com a habitual formalidade, explicando as regras e os horários, enfatizando a importância do silêncio e da discrição. O Dr. Arthur não gosta de barulho nem de interrupções, advertiu, com um tom que não deixava margem para dúvidas. Ana Lúcia assentiu, absorvendo cada palavra. Ela era pequena, de movimentos suaves e uma presença quase imperceptível, mas havia uma força silenciosa em seu jeito de ser. Seu uniforme simples, um avental branco sobre um vestido modesto, contrastava com o luxo ao redor, mas ela o vestia com orgulho. Nos primeiros dias, ela se dedicou a observar, a entender o ritmo da casa, a encontrar seu lugar naquele universo tão diferente do seu. Limpava os vastos salões, polia os móveis antigos e cuidava das flores com uma delicadeza que parecia infundir vida nova em cada canto. Seus gestos eram cuidadosos, quase reverentes, como se cada objeto tivesse uma história para contar.
Ela notou a ausência de música, de risadas, de qualquer som que não fosse o tic-tac dos relógios antigos ou o farfalhar das folhas no jardim. E foi essa ausência que a impulsionou a agir. Sem pedir permissão, sem fazer alarde, Ana Lúcia começou a introduzir pequenos toques de calor. Pela manhã, enquanto preparava o café, deixava um pão de queijo assando no forno, o aroma delicioso e reconfortante se espalhando pela cozinha e sutilmente pelos corredores. No chá da tarde, que Arthur raramente tocava, ela adicionava uma fatia de limão ou um raminho de hortelã colhido do jardim, um pequeno detalhe que passava despercebido por Dona Elsa, mas que era um convite silencioso à vida. Enquanto limpava a biblioteca, onde Arthur passava grande parte de suas noites, ela colocava um chorinho instrumental suave, quase inaudível, que parecia se misturar ao ambiente, sem quebrar o silêncio, mas o preenchendo com uma melodia gentil. E nas poucas vezes em que via Arthur, sempre de relance, ele parecia um fantasma, absorto em seus pensamentos, os olhos fixos em um ponto distante. Ana Lúcia nunca o abordava, nunca tentava quebrar sua bolha de isolamento. Apenas continuava seu trabalho com a mesma dedicação e o mesmo carinho, como se estivesse cuidando de um jardim que precisava de tempo para florescer novamente. Arthur, em sua rotina monótona e previsível, começou a notar as mudanças. Primeiro foi o cheiro do pão de queijo pela manhã, um aroma que o transportava para memórias distantes de sua infância, de manhãs ensolaradas e mesas fartas. Depois, a música suave que parecia surgir do nada, uma melodia que acalmava sua mente agitada e o fazia parar por um instante, apenas para ouvir. Ele não sabia de onde vinham, nem quem era o responsável por aqueles pequenos desvios em sua rotina imutável. Dona Elsa nunca faria algo assim. Um dia, ao descer para o café, ele viu um pequeno vaso com flores do campo, simples e coloridas, sobre a mesa da sala de jantar. Não eram as orquídeas caras que Dona Elsa sempre providenciava, mas margaridas e pequenas flores azuis, colhidas do próprio jardim da mansão. Havia uma inocência e uma beleza singela naquelas flores, que o atingiram de uma forma inesperada. Ele as observou por um longo momento, sentindo uma pontada de algo que não sentia há anos. Paz. Não era a paz fria e vazia que o dinheiro podia comprar, mas uma paz que vinha de algo mais profundo, mais humano. A presença de Ana Lúcia, discreta e silenciosa, começou a se infiltrar nas paredes da mansão, quebrando a crosta de gelo que Arthur havia construído ao seu redor. Ele não a via com frequência, mas sentia sua presença nos pequenos detalhes. O livro que ele havia deixado aberto na mesa de centro, agora com um marcador de página. A xícara de chá que aparecia em sua mesa de trabalho, ainda quente, sem que ele tivesse pedido. Eram gestos de cuidado, de humanidade, que ele havia esquecido que existiam. Sem perceber, Arthur começou a reparar nos sons que ela fazia. O suave arrastar da vassoura, o tilintar delicado das louças, o murmúrio baixo de uma canção que ela cantarolava enquanto trabalhava. Eram sons de vida, de uma vida que ele havia banido de sua própria existência. A mansão dos Albuquerque, aos poucos, começava a respirar novamente. A curiosidade de Arthur, antes adormecida sob camadas de luto e indiferença, começou a despertar. Ele se pegava prestando atenção aos horários, tentando flagrar a origem daqueles pequenos milagres que pontuavam seus dias. Quem era a pessoa por trás do pão quente, das flores do campo, da melodia suave que permeava a biblioteca? Dona Elsa, com sua rigidez, estava fora de questão. Seu Osvaldo, o jardineiro, era um homem de poucas palavras, dedicado apenas às plantas. Restava a nova auxiliar, Ana Lúcia, a quem ele mal havia notado nos primeiros dias. Ele começou a observar. De sua janela no escritório, via Ana Lúcia no jardim, cuidando das roseiras com uma delicadeza que contrastava com a força das tesouras de poda. Ela conversava com as flores, murmurando palavras inaudíveis, e seus movimentos eram graciosos, quase uma dança. Em outro momento, ao descer para pegar um livro na biblioteca, ele a encontrou organizando as estantes. Ela estava de costas para ele,
cantarolando uma canção antiga, e a melodia, simples e pura, preencheu o espaço de uma forma que nenhuma orquestra sinfônica jamais conseguira. Arthur permaneceu parado na soleira da porta, invisível, apenas ouvindo, sentindo uma estranha familiaridade com aquela voz. A primeira interação direta aconteceu de forma inesperada. Arthur, imerso em seus pensamentos enquanto caminhava pelo corredor, esbarrou em Ana Lúcia, que saía da cozinha com uma bandeja de chá. O impacto fez com que a xícara de porcelana escorregasse de suas mãos, caindo no chão e se estilhaçando em pedaços. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Ana Lúcia, com o rosto corado de vergonha, apressou-se em se desculpar, abaixando-se para recolher os cacos. "Me perdoe, Dr. Arthur. Foi minha culpa, eu estava distraída", disse ela, a voz baixa e trêmula. Arthur, que raramente falava com os funcionários, sentiu um impulso incomum. "Não, a culpa foi minha. Eu estava absorto", ele respondeu, sua voz um pouco rouca pela falta de uso. Ele se abaixou também, ajudando-a a recolher os pedaços. Seus dedos se tocaram brevemente e uma corrente elétrica sutil pareceu passar entre eles. Ana Lúcia levantou os olhos e, pela primeira vez, Arthur viu a profundidade de seus olhos castanhos, a sinceridade em seu olhar. Não havia medo, nem subserviência, apenas uma dignidade tranquila. "Não se preocupe com a xícara", ele acrescentou, percebendo a preocupação dela. Há muitas outras. Ana Lúcia apenas assentiu, terminando de recolher os cacos e os depositando cuidadosamente na bandeja. Ela se levantou e Arthur notou sua postura ereta, apesar da situação embaraçosa. "Com licença, Dr. Arthur", ela disse, e se retirou, deixando-o sozinho no corredor, com uma sensação estranha e um tanto perturbadora. Aquele breve encontro havia quebrado uma barreira invisível. A partir daquele dia, Arthur começou a buscar, mesmo que inconscientemente, a presença de Ana Lúcia. Ele passava mais tempo nas áreas comuns da casa, fingindo ler ou trabalhar, mas na verdade esperando vê-la. Ela, por sua vez, continuava seu trabalho com a mesma discrição, mas agora havia uma consciência mútua no ar. Seus olhares se cruzavam por um instante, e um leve sorriso, quase imperceptível, surgia nos lábios de Ana Lúcia, que Arthur sentia aquecer algo dentro de si. Uma noite, Arthur não conseguia dormir. A insônia, sua velha companheira, o atormentava. Ele desceu para a cozinha em busca de um copo d'água e a encontrou lá. Ana Lúcia estava sentada à mesa lendo um livro à luz fraca de uma luminária, uma xícara de chá de camomila ao lado. Ela não o viu chegar. A cena era tão pacífica, tão humana, que Arthur hesitou em interromper. Mas a curiosidade foi mais forte. "Não consegue dormir?" ele perguntou, sua voz suave, quase um sussurro. Ana Lúcia deu um pequeno sobressalto assustada e fechou o livro rapidamente. "Dr. Arthur, me desculpe, eu não queria incomodar", ela disse, levantando-se apressadamente. "Não está incomodando. Eu que não consigo dormir", ele respondeu, aproximando-se da mesa. "O que está lendo?" Ela hesitou por um momento, depois mostrou a capa do livro. Era um romance de época, com uma capa desgastada. "É um dos meus favoritos, uma história de amor e superação", ela explicou, um brilho nos olhos. Arthur pegou o livro, folheando algumas páginas. "Gosta de ler?" ele perguntou, genuinamente interessado. "Sim, muito. É um jeito de viajar sem sair do lugar", ela respondeu, um sorriso tímido surgindo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Arthur não se sentiu sozinho na mansão. Ele se sentou à mesa com Ana Lúcia e eles conversaram. Não sobre trabalho, nem sobre a casa, mas sobre livros, sobre sonhos, sobre a vida. Ele descobriu que ela sonhava em abrir uma pequena floricultura, que amava a natureza e que, apesar de sua vida simples, carregava uma riqueza interior que ele havia esquecido que existia. E Ana Lúcia, por sua vez, viu além do viúvo endurecido, enxergando um homem ferido, com uma alma sedenta por conexão. A conversa se estendeu pela madrugada, e quando Arthur finalmente subiu para seu quarto, sentiu uma leveza que não experimentava há muito tempo.
A mansão, antes um mausoléu, parecia ter ganhado um novo fôlego. E ele, o viúvo endurecido, sentia uma fresta de luz se abrindo em seu coração. O que mais ele descobriria sobre essa mulher que, com sua simplicidade, estava lentamente desvendando os segredos de sua alma? A madrugada se desfez em um amanhecer diferente para Arthur. O sono, que antes era um refúgio pesado e sem sonhos, veio leve e pontuado por imagens da conversa com Ana Lúcia. Ele acordou com uma sensação de renovação, como se o ar da mansão tivesse se tornado mais leve, menos denso. Ao descer para o café, o aroma do pão de queijo parecia mais convidativo, e as flores do campo na mesa mais vibrantes. Ele se pegou sorrindo, um gesto que não praticava há anos, e o estranhamento da própria ação o fez parar. A partir daquela noite, as conversas noturnas se tornaram um ritual silencioso. Arthur, antes recluso em seu escritório, encontrava desculpas para descer à cozinha ou à biblioteca, esbarrando em Ana Lúcia. Ela, por sua vez, parecia antecipar esses encontros, deixando um bule de chá quente ou um prato de biscoitos caseiros à espera. Eles falavam sobre tudo e sobre nada. A beleza de um pôr-do-sol visto da varanda, a complexidade de um personagem de livro, as pequenas alegrias e tristezas do dia a dia. Ana Lúcia, com sua sensibilidade aguçada, percebeu que Arthur, por trás da fachada de homem endurecido, guardava uma alma ferida. Ele falava de Sofia com uma melancolia contida, mas sem se aprofundar nos detalhes da perda. Ela ouvia, sem julgar, sem tentar preencher os silêncios com palavras vazias. Apenas oferecia sua presença, sua escuta atenta e a compreensão silenciosa de quem também conhecia a dor. Ela contou a ele sobre sua própria vida, a simplicidade de sua origem, a perda de seus pais ainda jovem, a luta para sobreviver e a esperança de um futuro melhor. Arthur se viu cativado pela resiliência dela, pela forma como ela enfrentava as adversidades com uma fé inabalável na vida. Pequenos gestos começaram a florescer entre eles. Arthur, que antes ignorava a presença dos funcionários, passou a perguntar sobre o dia de Ana Lúcia, a notar um novo penteado ou a cor de seu vestido. Ele a surpreendeu um dia com um livro que ela havia mencionado querer ler, um exemplar raro que ele encontrou em sua vasta biblioteca. Ana Lúcia, emocionada, aceitou o presente com um brilho nos olhos. Ela, por sua vez, começou a deixar pequenos bilhetes discretos para ele, com uma frase inspiradora ou um desenho simples que ele guardava em sua carteira como tesouros. Dona Elsa, com sua perspicácia de anos de serviço, notou a mudança no patrão. Ele parecia menos sombrio, mais propenso a um sorriso discreto. A mansão, antes um templo de silêncio, agora ressoava com uma energia mais suave. Ela via Ana Lúcia, sempre discreta e eficiente, mas percebia a troca de olhares, os sorrisos contidos. A governanta, que sempre zelou pela memória de Sofia, sentia uma pontada de apreensão, mas também uma estranha esperança. Arthur sentia-se em um terreno desconhecido. A cada conversa, a cada olhar trocado, a barreira que ele havia erguido ao redor de seu coração parecia se desintegrar um pouco mais. Ele estava se permitindo sentir novamente, e isso era assustador. A culpa por estar se aproximando de outra mulher, mesmo que de forma tão platônica, o assombrava. A memória de Sofia era sagrada, intocável. Mas a presença de Ana Lúcia não apagava Sofia. Ela apenas trazia uma nova luz para um mundo que Arthur pensava estar condenado à escuridão. Uma noite, enquanto Ana Lúcia regava as plantas da sala de estar, Arthur se aproximou. Ana Lúcia, ele começou, sua voz um pouco mais grave que o normal. Ela se virou, os olhos curiosos. Eu não sei o que está acontecendo, mas obrigado por trazer um pouco de vida de volta a esta casa. E a mim. A confissão, simples e sincera, pairou no ar. Ana Lúcia apenas sorriu, um sorriso que continha toda a sua compaixão e carinho. A vida sempre encontra um jeito, Dr. Arthur. Basta a gente permitir. Naquele momento, sob a luz suave dos lustres, Arthur sentiu que não estava apenas permitindo a vida entrar na mansão, mas em seu próprio coração.
E a jornada para desvendar o que isso significava estava apenas começando. Será que Arthur conseguiria se libertar do passado e abraçar essa nova chance de felicidade? A confissão de Arthur, tão inesperada quanto sincera, reverberou no silêncio da sala, quebrando mais uma camada da armadura que ele havia construído. Ana Lúcia, com seu sorriso gentil, não respondeu com palavras, mas com um olhar que transmitia aceitação e compreensão. Naquele instante, a distância entre patrão e empregada pareceu diminuir, substituída por uma conexão que ia além dos títulos e das posições sociais. Arthur sentiu um alívio profundo, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Os dias que se seguiram foram marcados por uma mudança palpável na atmosfera da mansão. Arthur, antes um recluso, começou a buscar ativamente a companhia de Ana Lúcia. As conversas noturnas na cozinha ou na biblioteca se tornaram mais longas, mais íntimas. Ele se abria sobre seu trabalho, sobre as pressões de gerir seu império, sobre a solidão que o acompanhava, mesmo em meio a tantos bens. Ana Lúcia ouvia com uma paciência infinita, oferecendo conselhos simples, mas cheios de sabedoria popular, que ressoavam com uma verdade que os discursos complexos de seus pares jamais alcançariam. Ela, por sua vez, compartilhava mais de sua história. Falou sobre a pequena casa onde cresceu, sobre a mãe que a ensinou a amar as flores e a ver beleza nas coisas mais simples, sobre o pai que, apesar das dificuldades, sempre a incentivou a sonhar. Arthur descobriu que Ana Lúcia tinha um talento nato para a jardinagem, que ela sabia o nome de cada planta e entendia seus ciclos como ninguém. Ele a via trabalhar no jardim com uma paixão que ele havia perdido em sua própria vida, e isso o inspirava. A atração entre eles, antes um sussurro discreto, começou a se intensificar. Não era uma atração, baseada em luxo ou status, mas na profunda admiração mútua e na forma como suas almas pareciam se reconhecer. Os toques acidentais se tornaram mais frequentes, os olhares mais demorados. Uma tensão sutil, mas inegável, pairava no ar quando estavam próximos, uma eletricidade que os dois sentiam, mas que nenhum ousava nomear. Uma noite, Arthur estava na biblioteca, perdido em pensamentos, quando Ana Lúcia entrou para arrumar alguns livros. A música suave que ela sempre colocava estava tocando, preenchendo o ambiente com uma melodia melancólica. Ele a observou por um momento, a luz fraca da luminária destacando o contorno de seu rosto, a delicadeza de seus movimentos. Havia uma beleza nela que ia além da estética, uma beleza que vinha de sua essência, de sua bondade. Ana Lúcia, ele chamou, sua voz baixa. Ela se virou, os olhos castanhos encontrando os dele. Sim, Dr. Arthur. Ele se levantou e caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. O coração de Ana Lúcia batia acelerado. O ar entre eles parecia vibrar. Eu não consigo mais ignorar o que sinto, ele confessou, a voz embargada pela emoção. Você trouxe luz de volta à minha vida, Ana Lúcia. Eu me sinto vivo novamente, de uma forma que pensei que nunca mais sentiria. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas um sorriso suave surgiu em seus lábios. Eu também, Dr. Arthur. Eu também sinto algo que nunca imaginei sentir. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela, acariciando sua bochecha com o polegar. A pele dela era macia e quente. O toque foi um catalisador, liberando a torrente de sentimentos que ambos haviam reprimido. Naquele momento, na quietude da biblioteca, sob o olhar silencioso dos livros e a melodia suave da música, Arthur a beijou. Foi um beijo terno, carregado de anos de solidão, de dor e de uma esperança recém-descoberta. Ana Lúcia correspondeu com a mesma intensidade, entregando-se ao momento, àquele homem que, apesar de toda a sua riqueza e seu passado, havia se revelado uma alma tão vulnerável quanto a dela. O beijo se aprofundou, e eles se abraçaram como duas almas perdidas que finalmente se encontravam. A mansão, antes um mausoléu, parecia vibrar com uma nova energia.
testemunha silenciosa do nascimento de um amor que desafiava as convenções e as expectativas. Naquela noite, Arthur e Ana Lúcia não eram mais patrão e empregada, mas simplesmente Arthur e Ana Lúcia, dois corações que haviam encontrado um no outro o refúgio e a cura que tanto buscavam. Como esse amor secreto se desenvolveria dentro das paredes da mansão e quais seriam os desafios que eles teriam que enfrentar? O beijo na biblioteca foi o selo de um pacto silencioso, um juramento de almas que se reconheciam. Naquela noite, Arthur e Ana Lúcia não se separaram imediatamente. Em vez disso, sentaram-se lado a lado no sofá de couro, as mãos entrelaçadas, o silêncio preenchido por uma nova e poderosa emoção. Eles conversaram não com palavras, mas com olhares, com a leveza de um toque, com a respiração sincronizada. Aquele momento marcou o início de um amor vivido nas sombras, um segredo guardado pelas paredes da mansão. As noites se tornaram o santuário do amor deles. Depois que Dona Elsa e seu Osvaldo se recolhiam, a mansão, antes um palco de solidão, transformava-se em um refúgio para os dois. Arthur esperava por Ana Lúcia na biblioteca, ou ela o encontrava na cozinha, onde preparavam chás e compartilhavam histórias sob a luz tênue. A cada encontro, a cada confidência, o vínculo entre eles se aprofundava. Arthur revelava a Ana Lúcia os medos que o assombravam desde a perda de Sofia. O medo de amar novamente, de se entregar e ser novamente dilacerado pela dor. Ana Lúcia, com sua voz suave e seu olhar compreensivo, o acalmava, mostrando-lhe que o amor, embora arriscado, era também a maior cura. Ela, por sua vez, compartilhava suas próprias vulnerabilidades, a incerteza do futuro, a saudade de sua família, a solidão que sentia em um mundo tão diferente do seu. Arthur a ouvia com uma atenção que nunca dedicara a ninguém, sentindo-se protetor e, ao mesmo tempo, profundamente conectado àquela mulher que via a vida com uma clareza e uma pureza que ele havia perdido. Eles se entregavam um ao outro, não apenas fisicamente, mas em cada palavra, em cada toque, em cada silêncio compartilhado. Era um amor que nascia da compreensão, da empatia e da necessidade mútua de cura. A mansão, que antes parecia um mausoléu, começou a vibrar com a presença deles. Os corredores escuros pareciam menos ameaçadores, os salões vazios, menos frios. As flores que Ana Lúcia cultivava pareciam mais viçosas e o pão que ela assava mais saboroso. Arthur passou a notar os pequenos detalhes que antes lhe escapavam. O canto dos pássaros pela manhã, o cheiro da terra molhada após a chuva, a forma como a luz do sol se filtrava pelas janelas. Ana Lúcia havia despertado seus sentidos, sua capacidade de apreciar a beleza da vida. Durante o dia, eles mantinham a fachada de patrão e empregada, com a discrição e o respeito exigidos pela situação. Mas havia uma nova intensidade em seus olhares, um sorriso cúmplice que só eles entendiam. Dona Elsa, com sua experiência, notava a mudança no ambiente e no comportamento de Arthur. Ele estava mais leve, mais presente. Ela via os olhos de Ana Lúcia brilharem, de uma forma diferente, e embora não pudesse apontar nada concreto, uma sensação de que algo estava acontecendo pairava no ar. A governanta, que sempre prezou pela ordem e pela tradição, sentia uma pontada de preocupação, mas também uma curiosidade velada. O amor deles era um segredo precioso, um oásis de paixão e ternura em meio à rotina da mansão. Cada noite era uma celebração da vida, da conexão que haviam encontrado. Arthur, o viúvo endurecido, estava se transformando, e Ana Lúcia, a jovem empregada humilde, estava descobrindo uma força e uma paixão que não sabia possuir. Eles eram duas almas que se curavam juntas, construindo um mundo particular dentro das paredes daquela casa. Mas por quanto tempo esse amor secreto conseguiria resistir aos olhares curiosos e às convenções sociais que os cercavam? O amor secreto de Arthur e Ana Lúcia florescia na penumbra da mansão. Mas a cada dia que passava, a ousadia de seus encontros aumentava, e com ela, o risco de serem descobertos. As noites se tornaram mais longas, os abraços mais apertados, as palavras mais carregadas de um futuro incerto.
Eles sabiam que viviam em uma bolha frágil, protegida apenas pela discrição e pela aparente indiferença do mundo exterior. Dona Elsa, com sua visão aguçada e seu faro para os segredos da casa, não era mais apenas uma observadora passiva. Ela notava os horários incomuns em que Arthur descia para a cozinha, o brilho diferente nos olhos de Ana Lúcia pela manhã e a forma como certos objetos, como o livro de romance na mesa de cabeceira de Arthur, pareciam ter sido tocados por mãos que não eram as dele. A lealdade da governanta a Arthur era inquestionável, mas sua mente estava dividida entre a felicidade visível do patrão e a preocupação com as convenções sociais, que um relacionamento como aquele certamente quebraria. Ela amava a memória de Sofia e temia que Arthur estivesse se expondo a um novo sofrimento. Enquanto isso, o mundo exterior começava a se intrometer na vida reclusa de Arthur. Amigos e colegas de negócios, preocupados com seu isolamento, insistiam para que ele voltasse a frequentar eventos sociais. Relutantemente, Arthur começou a aceitar alguns convites, arrastando-se para jantares e coquetéis onde a conversa girava em torno de negócios e fofocas. Nessas ocasiões, ele se sentia um estranho, um impostor, com a mente sempre voltada para a mansão e para a mulher que o esperava. Foi em um desses eventos que ele reencontrou Verônica Castelo, uma socialite elegante e ambiciosa, que sempre nutriu uma admiração, não tão secreta, por Arthur. Verônica, com seus olhos perspicazes, notou a mudança nele. O Arthur que ela conhecia era sombrio e distante. O Arthur à sua frente, embora ainda reservado, irradiava uma leveza que não existia antes. Você parece diferente, Arthur, ela comentou com um sorriso calculista, mas vivo. A solidão daquela mansão finalmente está te fazendo bem? Sua pergunta, aparentemente inocente, carregava uma pontada de curiosidade e talvez um toque de inveja. Arthur desviou o assunto, sentindo um calafrio. Ele sabia que seu mundo era um campo minado de julgamentos e expectativas. A ideia de que seu relacionamento com Ana Lúcia pudesse ser exposto o aterrorizava, não por ele, mas por ela. Ana Lúcia, com sua dignidade e simplicidade, seria alvo de fofocas e maledicências. Ana Lúcia, por sua vez, era plenamente consciente do abismo social que os separava. Ela amava Arthur com uma pureza que a fazia ignorar as diferenças de classe, mas não era ingênua. Sabia que o mundo dele era cruel e que um amor como o dele seria visto como um escândalo. Ela temia o dia em que a realidade batesse à porta da mansão, quebrando o encanto que haviam construído. Uma noite, enquanto estavam juntos na biblioteca, Arthur a abraçou apertado. «Eu não sei o que faria sem você agora, Ana Lúcia», ele sussurrou, a voz carregada de uma vulnerabilidade que ela raramente via. «Você é a minha paz». Ela o apertou de volta, sentindo o calor de seu corpo, o batimento de seu coração. «E você, Arthur, é a minha esperança», ela respondeu, os olhos marejados. Naquele momento eles eram apenas duas almas entrelaçadas em um amor que parecia desafiar todas as probabilidades. Mas do lado de fora das paredes da mansão, as engrenagens do destino já começavam a girar, impulsionadas pela inveja e pelo ressentimento, prontas para testar a força desse amor. Será que a felicidade que encontraram seria forte o suficiente para resistir à tempestade que se aproximava? A leveza que Arthur sentia em sua alma era constantemente ameaçada pela sombra da desconfiança que pairava sobre a mansão. Verônica Castelo, com sua mente afiada e seu instinto predatório, não se contentou em apenas observar. Dias após o reencontro com Arthur, ela começou a tecer uma teia sutil de perguntas e insinuações em seu círculo social. Arthur está diferente, não acham? Mas acessível. Será que a solidão finalmente o cansou? Ela comentava, plantando a semente da curiosidade. Ela ligava para Arthur com pretextos banais, tentando pescar informações sobre sua rotina, sobre quem frequentava a mansão. Uma tarde, Verônica fez uma visita inesperada à mansão dos Albuquerque, alegando que precisava de um documento que Arthur havia prometido. Dona Elsa, que a recebeu, sentiu um arrepio. Verônica, com sua elegância impecável,
Percorreu os salões com um olhar perscrutador, como se buscasse algo fora do lugar. Ela notou o vaso de flores do campo na sala de estar, um detalhe que destoava da opulência formal da casa. Que flores singelas, Arthur! Não são o estilo de Sofia, ela comentou, com um sorriso que não alcançava os olhos. Arthur sentiu um desconforto crescente, tentando desviar a conversa. Enquanto isso, Dona Elsa estava em um dilema. Ela havia presenciado a transformação de Arthur, a volta do brilho em seus olhos, mas também havia visto Ana Lúcia, uma manhã, saindo do quarto de Arthur com uma expressão de quem acabara de acordar. A governanta, que sempre zelou pela reputação da família, sentiu um conflito profundo. Sua lealdade a Arthur era inabalável, mas a ideia de um escândalo envolvendo a família Albuquerque a aterrorizava. Ela começou a ser mais vigilante, a mover-se pela casa com uma discrição ainda maior, tentando proteger o segredo, mas também se preparando para o inevitável. Arthur sentia a pressão aumentar. As perguntas de Verônica, os olhares curiosos de seus pares, tudo o fazia sentir-se encurralado. Ele se tornava cada vez mais protetor de Ana Lúcia, tentando blindá-la do mundo exterior. Em seus encontros noturnos, ele falava sobre a importância de serem cautelosos, de não darem motivos para fofocas. Ana Lúcia, com sua sensibilidade, percebia a tensão nele. Ela sabia que o amor deles era um alvo fácil para a maldade alheia. Não se preocupe, Arthur, ela dizia, segurando sua mão. Ninguém pode tirar o que sentimos aqui dentro. Mas o perigo estava mais próximo do que imaginavam. Uma noite, enquanto Arthur e Ana Lúcia estavam na biblioteca, abraçados, perdidos na intimidade de seu amor, ouviram passos no corredor. Era Dona Elsa, que havia descido para verificar se todas as luzes estavam apagadas. Eles se separaram abruptamente, o coração batendo descompassado. Arthur, com um reflexo rápido, pegou um livro e fingiu estar lendo, enquanto Ana Lúcia se afastou para a estante, arrumando os volumes com as mãos trêmulas. Dona Elsa entrou, lançou um olhar rápido para os dois, seus olhos fixos por um instante em Ana Lúcia, e então, com um "Boa noite, Dr. Arthur", se retirou, sem dizer mais nada. O alívio que sentiram foi misturado com um medo gélido. Dona Elsa havia visto algo. Ela suspeitava. O incidente serviu como um lembrete brutal da fragilidade de seu segredo. Arthur e Ana Lúcia se olharam, a apreensão evidente em seus rostos. O amor deles era um farol em meio à escuridão, mas a tempestade estava se formando no horizonte, e as primeiras gotas já começavam a cair. Será que Dona Elsa guardaria o segredo, ou a verdade viria à tona de uma forma ainda mais devastadora? Dona Elsa subiu as escadas naquela noite com o coração pesado. A imagem de Arthur e Ana Lúcia na biblioteca, a proximidade entre eles, a tensão no ar, tudo confirmava suas suspeitas. Ela havia dedicado sua vida àquela casa, à memória de Sofia, e a ideia de um escândalo envolvendo o Dr. Arthur a atormentava. No entanto, ao mesmo tempo, ela não podia ignorar a transformação do patrão. Ele estava mais leve, mais humano. A mansão, antes um túmulo, agora tinha um sopro de vida. A governanta, em sua sabedoria silenciosa, decidiu que, por enquanto, guardaria o segredo. Mas seus olhos se tornaram ainda mais vigilantes, e uma sombra de preocupação pairava em seu semblante. Arthur e Ana Lúcia sentiram o peso do olhar de Dona Elsa. O incidente na biblioteca os fez perceber que a bolha em que viviam estava prestes a estourar. Seus encontros noturnos se tornaram mais cautelosos, os sussurros mais baixos, os toques mais furtivos. O medo de serem descobertos, de ter seu amor exposto e julgado, começou a corroer a paz que haviam encontrado. Ana Lúcia, em particular, sentia-se cada vez mais vulnerável. Arthur, e se alguém descobrir? Ela perguntou uma noite, a voz embargada. Seu mundo não é o meu. Eu não quero que você se prejudique por minha causa. Arthur a abraçou com força, tentando afastar seus medos. Não diga isso, Ana Lúcia. Meu mundo é onde você estiver. Não me importo com o que os outros pensam. Eu só me importo com você. Mas mesmo enquanto falava, uma pontada de apreensão o atingia. Ele sabia que,
O mundo de Ana Lúcia era simples e puro, enquanto o dele era complexo e cheio de armadilhas. Enquanto o amor deles lutava para sobreviver à pressão interna, Verônica Castelo agia nos bastidores. Impulsionada por uma mistura de inveja, ressentimento e um desejo antigo por Arthur, ela estava determinada a desmascarar o que ela percebia como uma indecência. Ela usou sua rede de contatos, espalhando discretamente a ideia de que Arthur estava se envolvendo com uma funcionária, uma fofoca que por si só já era venenosa. Mas Verônica queria mais. Ela queria provas, algo que pudesse destruir a reputação de Ana Lúcia e afastar Arthur de vez. Verônica soube que Arthur teria um compromisso importante em uma noite específica, que o faria chegar tarde em casa. Ela então arquitetou um plano. Conhecendo a rotina da mansão e a simplicidade de Ana Lúcia, ela sabia que a jovem, em algum momento, estaria sozinha e vulnerável. Verônica contratou um fotógrafo, um paparazzo inescrupuloso, instruindo-o a capturar momentos íntimos de Arthur com a empregada, sem se importar com a verdade por trás das imagens. O objetivo era criar uma narrativa de interesse e sedução, distorcendo qualquer interação inocente. Naquela semana, Ana Lúcia sentia uma estranha premonição, um frio na espinha, uma sensação de que algo ruim estava para acontecer. Ela tentava ignorar, focando em seu trabalho e nos momentos preciosos que compartilhava com Arthur. Mas a ansiedade era uma sombra constante. Arthur, por sua vez, estava mais tenso que o normal, dividindo-se entre os compromissos de sua empresa e o desejo de proteger Ana Lúcia. Ele sentia que o cerco estava se fechando, mas não conseguia identificar a origem exata da ameaça. O plano de Verônica estava pronto para ser executado. As peças estavam no tabuleiro e o destino de Arthur e Ana Lúcia estava prestes a ser selado por uma mentira cruel. A manhã que mudaria tudo se aproximava, carregada de uma tempestade que ameaçava destruir o amor que mal havia começado a florescer. Que armadilha Verônica havia preparado e como Arthur e Ana Lúcia cairiam nela. A armadilha de Verônica Castelo foi montada com uma frieza calculista. Ela sabia que Arthur, apesar de sua nova leveza, ainda carregava as cicatrizes de uma traição passada em seu primeiro casamento, antes de Sofia, uma ferida que o tornava vulnerável à desconfiança. Naquela manhã fatídica, o sol mal havia despontado quando Arthur desceu ao jardim, como de costume, para um momento de reflexão antes de iniciar seu dia. Ana Lúcia já estava lá, cuidando das orquídeas que ele tanto apreciava, com a delicadeza de sempre. Arthur se aproximou e eles trocaram um sorriso cúmplice. Ele notou uma folha seca presa no cabelo dela e, com um gesto terno, estendeu a mão para removê-la. Seus dedos roçaram a pele do pescoço de Ana Lúcia e, por um instante, seus olhares se encontraram em um silêncio carregado de afeto. Naquele exato momento, escondido entre os arbustos, o fotógrafo contratado por Verônica disparou sua câmera, capturando a cena de ângulos que transformavam um gesto inocente em uma intimidade suspeita. Horas depois, Arthur estava em seu escritório, mergulhado em documentos, quando Dona Elsa, com uma expressão perturbada, entregou-lhe um envelope anônimo. Dentro havia uma série de fotografias. As imagens mostravam Arthur e Ana Lúcia no jardim, em closes que distorciam a realidade. O toque em seu cabelo parecia um carinho apaixonado. O sorriso dela, um convite sedutor. Junto às fotos, uma carta anônima escrita com uma caligrafia elegante, mas com palavras venenosas, insinuava que Ana Lúcia era uma caçadora de fortunas, uma oportunista que estava se aproveitando da vulnerabilidade de Arthur, assim como outras haviam feito no passado. O sangue de Arthur gelou. As palavras da carta, combinadas com as imagens manipuladas, atingiram em cheio seus antigos medos. A traição do passado, a dor de ter sido enganado, a perda de Sofia, tudo se misturou em uma avalanche de desconfiança e raiva. A imagem de Ana Lúcia, tão pura e sincera, desmoronou em sua mente, substituída pela figura de uma mulher interesseira, calculista. A dor de amar novamente e possivelmente perder ou pior ser usado
era insuportável. Ele chamou Ana Lúcia ao escritório. Ela entrou com seu sorriso habitual, sem saber o que a esperava. Arthur, com o rosto contorcido pela dor e pela fúria, jogou as fotos sobre a mesa. "O que significa isso, Ana Lúcia?" ele perguntou, a voz baixa e perigosamente controlada. "Você me enganou. Você se aproveitou da minha dor, da minha solidão. Pensei que fosse diferente, mas você é igual a todas as outras, uma interesseira." Ana Lúcia olhou para as fotos, depois para Arthur, o choque e a incompreensão estampados em seu rosto. As palavras dele a atingiram como facas. "Arthur, não é o que você está pensando. Eu juro." Ela tentou explicar, as lágrimas brotando em seus olhos. Mas a raiva e a dor haviam cegado Arthur. "Não minta para mim. Eu vi o suficiente. Eu não quero mais vê-la nesta casa. Pegue suas coisas e vá embora. Agora." A dignidade de Ana Lúcia, mesmo ferida, não a abandonou. Ela olhou para Arthur uma última vez, a dor em seus olhos mais profunda do que qualquer acusação. Sem dizer mais uma palavra, sem implorar, ela se virou e saiu do escritório. Dona Elsa, que havia ouvido a discussão do corredor, observou Ana Lúcia subir as escadas, o rosto banhado em lágrimas, mas a postura ereta. Minutos depois, Ana Lúcia desceu com uma pequena mala, seu uniforme simples e o olhar perdido. A chuva fina que começara a cair lá fora parecia espelhar a tempestade em sua alma. Ela abriu a porta da mansão e partiu sob a chuva, levando consigo apenas a dor de ter amado de verdade e a amargura de uma injustiça cruel. A mansão dos Albuquerque, que por um breve período havia encontrado calor, voltou a ser fria. Mas agora, o vazio era mais doloroso, preenchido não apenas pela ausência de Sofia, mas pela ausência de Ana Lúcia, e pelo eco das palavras cruéis que Arthur havia proferido. Ele se sentou em sua cadeira, as fotos espalhadas pela mesa, sentindo um vazio excruciante. A vitória de Verônica era completa, mas o preço para Arthur era a destruição de sua própria alma. O que Arthur faria ao descobrir a verdade por trás da armação de Verônica? A porta da mansão se fechou com um eco pesado, selando a partida de Ana Lúcia e mergulhando Arthur em um silêncio ainda mais profundo e doloroso. A raiva inicial, que o impulsionara a proferir palavras tão cruéis, começou a se dissipar, dando lugar a um vazio excruciante. Ele se sentou em sua cadeira no escritório, as fotografias e a carta anônima ainda espalhadas pela mesa, mas agora seus olhos as viam com uma perspectiva diferente. A imagem de Ana Lúcia, com o rosto banhado em lágrimas, mas a postura inabalável, a dignidade intacta, começou a assombrá-lo. A mansão, que por um breve período havia sido preenchida com o calor da presença de Ana Lúcia, voltou a ser um mausoléu. Mas agora, o frio era mais intenso, a solidão mais aguda. Arthur não sentia apenas a ausência de Sofia, mas a ausência da mulher que havia trazido luz à sua vida. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que caía. A imagem de Ana Lúcia partindo sob aquela chuva, sem um adeus, sem uma chance de defesa, apertava seu peito. As sementes da dúvida começaram a germinar em sua mente. Ele pegou as fotos novamente, analisando cada detalhe. O toque em seu cabelo, o sorriso. Eram gestos de carinho, sim, mas não de sedução barata. E a carta? As palavras eram venenosas, mas a caligrafia elegante e a forma como insinuava outras traições do passado pareciam calculadas demais. Ele se lembrou da visita de Verônica, de seus comentários sobre as flores do campo, de seu olhar perscrutador. Uma pontada de desconfiança em relação a Verônica começou a surgir. Mais tarde, Dona Elsa, com uma xícara de chá fumegante, entrou no escritório. Seus olhos, embora discretos, carregavam uma reprovação silenciosa. "Doutor Arthur", ela começou, a voz baixa, "a senhorita Ana Lúcia sempre foi uma moça de bem. Humilde, trabalhadora, e a senhora Verônica Castelo, bem, ela sempre teve seus próprios interesses, não é mesmo? E uma certa inveja de quem se aproxima do senhor." A governanta não disse mais nada, mas suas palavras foram um catalisador.
Arthur olhou para ela, e a verdade, ou pelo menos a possibilidade dela, começou a se desenhar em sua mente. Quase como uma confirmação, o telefone tocou. Era Verônica. Arthur, soube do ocorrido com a empregada. Que pena. Eu te avisei que essas pessoas não são confiáveis, não é? Mas não se preocupe, logo você vai esquecer essa distração. A voz de Verônica, antes tão sedutora, agora soava oca, quase triunfante. Arthur sentiu um calafrio. A forma como ela soube tão rapidamente, a maneira como ela tentava reforçar a imagem de Ana Lúcia como uma distração. Tudo se encaixava. A culpa o atingiu com força avassaladora. Ele havia sido cego, tolo, dominado por fantasmas do passado e pela manipulação de uma mulher invejosa. Ele havia destruído o que de mais puro e verdadeiro havia encontrado em anos. A imagem do rosto ferido de Ana Lúcia, a dignidade em sua partida, tudo o fez sentir-se o pior dos homens. Ele havia expulsado não apenas uma empregada, mas a mulher que havia curado sua alma, a mulher que ele amava. Arthur se levantou abruptamente, as fotos amassadas em sua mão. Não havia tempo para arrependimentos. Havia tempo para a verdade. Ele precisava descobrir toda a extensão da armação de Verônica e, mais importante, precisava encontrar Ana Lúcia. Ele havia cometido um erro colossal, mas estava determinado a consertá-lo, a se humilhar se fosse preciso, a implorar por perdão. A mansão, antes um símbolo de sua solidão, agora era um lembrete de sua estupidez. Ele precisava sair dali, encontrar a mulher que havia expulsado e provar que seu amor era real e que ele era capaz de lutar por ele. Onde Ana Lúcia estaria e como Arthur conseguiria encontrá-la depois de tudo o que havia acontecido? A decisão de Arthur foi imediata e irrefutável. Não havia mais espaço para a dúvida, apenas para a urgência de corrigir seu erro. Ele vasculhou os arquivos da mansão, procurando o dossiê de Ana Lúcia. O endereço que encontrou era de uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, distante da opulência de São Paulo, um lugar que ele mal conseguia localizar no mapa. A simplicidade da informação contrastava brutalmente com a complexidade de seu próprio mundo, e a dificuldade de encontrá-la só aumentava sua angústia. Antes de partir em busca de Ana Lúcia, Arthur precisava de provas irrefutáveis da armação de Verônica. Ele acionou seus contatos, pessoas influentes no submundo da informação, e em poucas horas, o nome do fotógrafo que havia tirado as fotos manipuladas foi revelado. Arthur o confrontou em seu estúdio, a voz carregada de uma autoridade que não admitia evasivas. O paparazzo, intimidado pela presença imponente do milionário, confessou tudo: o pagamento de Verônica, as instruções para distorcer as imagens, a intenção de destruir a reputação de Ana Lúcia. A verdade nua e crua atingiu Arthur como um soco no estômago. A raiva que sentiu por Verônica foi avassaladora, mas a culpa por ter caído em sua armadilha era ainda maior. Ele havia duvidado da mulher que amava, a havia humilhado e expulsado, tudo por causa de uma mentira. Arthur ligou para Verônica, sua voz gélida e cortante. Seu jogo acabou, Verônica. Eu sei de tudo. Não ouse se aproximar de mim ou de Ana Lúcia novamente. Considere todos os nossos laços, sociais e profissionais, rompidos. Para sempre. A socialite, pega de surpresa, tentou negar, mas a convicção na voz de Arthur a fez recuar. Com a verdade em mãos, Arthur sentiu um misto de alívio e desespero. O alívio por saber que Ana Lúcia era inocente, e o desespero por não saber onde ela estava. Ele tentou ligar para o número de telefone que encontrou no dossiê, mas a linha estava desativada. A cada tentativa frustrada, a imagem do rosto de Ana Lúcia, ferido e desiludido, voltava para assombrá-lo. Dona Elsa, vendo a aflição de Arthur, aproximou-se dele com uma informação valiosa. Doutor Arthur, a senhorita Ana Lúcia uma vez mencionou que tinha uma tia, Dona Rosa, que morava em um vilarejo próximo ao dela. Talvez ela tenha ido para lá. A pequena pista foi um raio de esperança em meio à escuridão. Arthur agradeceu à governanta, sentindo uma gratidão profunda por sua lealdade silenciosa. Sem perder tempo,
Arthur preparou-se para a viagem. Ele dispensou seu motorista, sentindo que precisava fazer aquilo sozinho, com suas próprias mãos. Aquele não era um compromisso de negócios, mas uma jornada de redenção. Ele pegou as chaves de seu carro, um modelo luxuoso que parecia deslocado para a estrada de terra que provavelmente o esperava. A cada quilômetro que o afastava da mansão, ele sentia a urgência de reencontrar Ana Lúcia, de olhar em seus olhos e implorar por seu perdão. Ele estava disposto a se humilhar, a enfrentar a dor que havia causado, a provar que seu amor era verdadeiro e que ele estava disposto a reconstruir tudo, tijolo por tijolo, se ela lhe desse uma chance. A estrada à frente era incerta, mas Arthur sabia que não poderia desistir. Ele havia perdido Ana Lúcia uma vez por sua cegueira. Não a perderia novamente. Será que Ana Lúcia estaria disposta a perdoar Arthur depois de tamanha humilhação e dor? A viagem de Arthur foi uma jornada de autoconhecimento e penitência. O asfalto liso da cidade deu lugar a estradas de terra batida. As mansões imponentes foram substituídas por casas simples e coloridas, e o silêncio de seu carro de luxo foi preenchido pelos sons da natureza e pelos pensamentos que o atormentavam. Cada quilômetro percorrido era um lembrete da distância que ele havia criado entre si e Ana Lúcia, não apenas geográfica, mas emocional. A culpa o corroía, mas a esperança de reencontrá-la e pedir perdão o impulsionava. Finalmente, após horas de estrada, Arthur chegou ao pequeno vilarejo. As ruas eram de terra, crianças brincavam despreocupadas e o cheiro de comida caseira pairava no ar. Ele parou seu carro em frente a uma casinha modesta, com um pequeno jardim florido, exatamente como Dona Elsa havia descrito. Seu coração batia descompassado. Ao descer do carro, ele viu Ana Lúcia. Ela estava sentada em um banquinho na varanda, descascando legumes, com a mesma simplicidade e dignidade de sempre, mas com uma melancolia que ele reconheceu imediatamente. Seus olhos, antes tão cheios de vida, agora carregavam uma tristeza profunda. Ao vê-lo, ela parou, os legumes caindo de suas mãos. O choque em seu rosto foi seguido por uma expressão de frieza e dor. Arthur caminhou até ela, sentindo-se o homem mais pequeno e insignificante do mundo. Ana Lúcia, ele começou, a voz embargada pela emoção. Eu vim pedir seu perdão. Eu sei que o que fiz foi imperdoável. Fui um tolo, cego pela dor e pela manipulação de Verônica. Eu descobri a verdade. Ela armou tudo, Ana Lúcia. As fotos, a carta, tudo era uma mentira cruel. Ele se ajoelhou diante dela, um gesto que chocou a tia de Ana Lúcia, Dona Rosa, que havia saído para ver o que acontecia. Eu me humilho diante de você, Ana Lúcia. Eu sei que minhas palavras foram cruéis, que eu destruí tudo o que construímos. Mas eu te amo. Eu te amo de verdade. E não consigo viver sem você. Por favor, me dê uma chance de provar que mudei, que eu sou digno do seu amor. Ana Lúcia o olhou, seus olhos marejados, mas sem derramar uma lágrima. A dor em seu peito era profunda demais para ser expressa em choro. As palavras doem, Arthur, ela disse, a voz baixa e trêmula, e a confiança, uma vez quebrada, é difícil de remendar. Você me humilhou, me expulsou da sua casa, da sua vida, sem me dar a chance de me defender. Como posso confiar em você novamente? Arthur sentiu o peso de suas palavras, a verdade em cada uma delas. Ele havia quebrado algo precioso e sabia que a reconstrução seria longa e dolorosa. Ele permaneceu ajoelhado, esperando, implorando com o olhar. Ana Lúcia desviou o olhar para o horizonte e Arthur notou um leve inchaço em seu ventre, que ela inconscientemente acariciou com a mão. Ela parecia mais pálida e havia uma fadiga em seus olhos que não era apenas de tristeza. Eu não sei, Arthur, ela sussurrou, a voz quase inaudível. Eu realmente não sei. A incerteza pairava no ar, pesada e dolorosa. Arthur sentiu um desespero crescente, mas também uma determinação renovada. Ele não desistiria. Ele havia encontrado Ana Lúcia e agora faria de tudo para reconquistar seu coração, mesmo que levasse uma vida inteira. Mas,
como ele reagiria ao segredo que Ana Lúcia guardava, um segredo que mudaria para sempre o destino de ambos. Arthur permaneceu ajoelhado, o olhar fixo em Ana Lúcia, implorando por uma chance. A incerteza em suas palavras e a dor em seus olhos eram um fardo pesado. Dona Rosa, a tia de Ana Lúcia, observava a cena da porta com uma mistura de curiosidade e apreensão, sem ousar intervir. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas. Ana Lúcia respirou fundo, a mão repousando inconscientemente sobre o leve inchaço em seu ventre. Aquele homem, ajoelhado diante dela, havia lhe causado a maior dor de sua vida, mas também havia sido o único a despertar seu coração. E agora havia uma nova vida, um novo elo, que os unia de uma forma que nem mesmo a mentira mais cruel poderia quebrar. Ela sabia que não podia mais guardar aquele segredo. Não é só a minha dor que você precisa considerar, Arthur. Ela disse, a voz embargada, mas firme. Há mais uma vida envolvida agora. Arthur a olhou confuso. O que você quer dizer, Ana Lúcia? Ela o encarou, e seus olhos castanhos, embora ainda tristes, carregavam uma nova determinação. Eu estou grávida, Arthur. Você vai ser pai. As palavras pairaram no ar como um trovão. Arthur sentiu o mundo girar. Grávida. Pai. A notícia o atingiu com uma força avassaladora, um misto de choque, alegria e uma culpa ainda mais profunda. Ele se levantou lentamente, os olhos fixos no ventre de Ana Lúcia, onde uma nova vida, fruto do amor deles, crescia. Lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de uma emoção tão intensa que o sufocava. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto de Ana Lúcia. Um filho. Ele sussurrou, a voz rouca. Nosso filho. A imagem de Sofia, que sempre o assombrava, pareceu diminuir, dando lugar a uma nova esperança, a uma nova responsabilidade. Aquele não era um fardo, mas um milagre. Aquele não era um erro, mas uma chance de redenção. Ana Lúcia observou sua reação, ainda com a guarda levantada, mas sentindo uma pontada de esperança. A forma como ele a olhava, a emoção genuína em seus olhos, não parecia ser de obrigação, mas de um amor que se aprofundava a cada instante. Dona Rosa, que havia se aproximado, colocou uma mão no ombro de Ana Lúcia, um gesto de apoio silencioso. Arthur se ajoelhou novamente, mas desta vez não para implorar perdão, mas para se conectar com a vida que crescia dentro dela. Ele beijou o ventre de Ana Lúcia, um beijo carregado de promessas e de um amor incondicional. Eu serei o pai que nosso filho merece, Ana Lúcia, e serei o homem que você merece. Eu sei que quebrei sua confiança, mas eu vou reconstruí-la tijolo por tijolo. Eu vou provar a você a cada dia que meu amor é verdadeiro e que eu mudei. Eu enfrentarei quem for preciso, romperei com o passado, farei o que for necessário para ter vocês dois em minha vida. A revelação da gravidez havia mudado tudo. Não era apenas o amor deles que estava em jogo, mas o futuro de uma família. Arthur, o viúvo endurecido, havia encontrado não apenas o perdão, mas um propósito. E Ana Lúcia, a jovem empregada, agora carregava em seu ventre a prova viva de um amor que, apesar de todas as adversidades, estava destinado a florescer. Como Arthur cumpriria suas promessas e enfrentaria os desafios que a paternidade e a reconstrução da confiança trariam. As promessas de Arthur não eram palavras vazias. A revelação da gravidez de Ana Lúcia havia acendido nele uma chama de propósito e determinação que ele não sentia desde a perda de Sofia. Ele não apenas se levantou do chão, mas se ergueu como um novo homem, pronto para lutar por sua família. Sua primeira ação foi clara. Ana Lúcia e Dona Rosa voltariam com ele para a mansão. Não como empregada, à visita, mas como a futura mãe de seu filho e sua protetora. Você e Dona Rosa virão comigo para a mansão, Arthur declarou, sua voz firme. Você não é mais minha funcionária, Ana Lúcia. Você é a mulher que eu amo e a mãe do meu filho. E eu farei de tudo para que vocês se sintam seguras e amadas. Ana Lúcia, ainda ferida, mas tocada pela convicção em seus olhos, assentiu.
Dona Rosa, embora surpresa com a reviravolta, sentiu a sinceridade do homem e a necessidade de apoiar a sobrinha. De volta a São Paulo, Arthur não perdeu tempo em cumprir sua promessa de enfrentar quem causou a mentira. Ele convocou uma coletiva de imprensa discreta, mas com a presença dos principais veículos de comunicação. Com uma franqueza que chocou a todos, ele expôs a armação de Verônica Castelo, apresentando as provas irrefutáveis da manipulação das fotos e da carta anônima. Ele declarou publicamente seu rompimento com Verônica e com qualquer um que compactuasse com a maledicência, e, para a surpresa de muitos, anunciou que Ana Lúcia era a mulher que ele amava e a futura mãe de seu filho. A notícia explodiu nos círculos sociais, causando um escândalo. Mas Arthur não se importava. Ele havia quebrado com o passado e com as convenções que o prendiam. Na mansão, Dona Elsa recebeu Ana Lúcia e Dona Rosa com uma mistura de alívio e respeito. A governanta, que havia testemunhado a dor de Arthur e a dignidade de Ana Lúcia, agora via a verdade em seus olhos. Ela se tornou uma aliada silenciosa, garantindo que a transição de Ana Lúcia para seu novo papel fosse a mais suave possível. A reconstrução da confiança de Ana Lúcia foi um processo lento e delicado. Arthur se dedicou a ela com uma paciência e um arrependimento sincero. Ele estava presente em cada consulta médica, em cada desejo de gravidez, em cada momento de dúvida ou alegria. Ele a ouvia, a apoiava, e a cada dia, com atitudes e não apenas palavras, ele provava seu amor. Ele passava horas conversando com ela, relembrando os momentos em que se apaixonaram e pedindo perdão por sua cegueira. Ana Lúcia, embora ainda cautelosa, sentia seu coração amolecer. O cuidado dele era palpável, a presença diária, reconfortante. A mansão começou a se transformar novamente. Ana Lúcia, agora com a liberdade de uma companheira e não de uma empregada, começou a infundir seu toque pessoal. Um quarto foi escolhido para o bebê, e eles passavam horas juntos planejando a decoração, escolhendo cores e móveis. A casa, antes um símbolo de solidão, estava lentamente se tornando um lar, preenchido com a expectativa de uma nova vida e a promessa de um amor que renascia das cinzas. Aos poucos, a confiança de Ana Lúcia começava a florescer novamente, como as flores que ela tanto amava. O perdão, ela percebia, não era um sinal de fraqueza, mas de uma força interior que a permitia seguir em frente. Mas será que o amor deles seria forte o suficiente para superar as cicatrizes do passado e construir um futuro verdadeiramente feliz? A mansão dos Albuquerque, antes um eco de dor e solidão, agora resplandecia com uma nova luz. Não era apenas a luz do sol que entrava pelas janelas, mas a luz da esperança, do perdão e do amor que renascia. Aos poucos, a muralha de desconfiança que Ana Lúcia havia erguido ao redor de seu coração começou a ceder. Ela via o esforço diário de Arthur, sua presença constante e seu cuidado inabalável. Ele não apenas pedia perdão, ele o vivia, a cada gesto, a cada palavra. Uma noite, enquanto Arthur lia para ela um livro sobre jardinagem, Ana Lúcia o interrompeu. Ela olhou para ele, seus olhos castanhos marejados, mas com um brilho de serenidade. "Eu te perdoo, Arthur", ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. "Eu te perdoo de verdade." Arthur largou o livro, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele a abraçou com força, sentindo o peso de meses de angústia se dissipar. Naquele abraço, as cicatrizes do passado começaram a se curar, e o amor deles, forjado na adversidade, emergiu mais forte e profundo do que nunca. A notícia do rompimento de Arthur com Verônica e de seu relacionamento com Ana Lúcia reverberou nos círculos sociais. Alguns amigos de longa data se afastaram, chocados com o escândalo e a quebra de convenções. Mas outros, os mais sinceros, se aproximaram, admirando a coragem de Arthur em defender seu amor e sua verdade. A reputação de Verônica, por outro lado, foi manchada pela exposição de sua armação, e ela se viu isolada, colhendo os frutos de sua própria maldade. A mansão se tornou um verdadeiro lar. O quarto do bebê estava quase pronto, decorado com carinho e cores suaves.
Ana Lúcia, com a ajuda de Dona Rosa e de Dona Elza, que se revelou uma excelente conselheira em assuntos de maternidade, preparava cada detalhe com uma alegria contagiante. O cheiro de pão de queijo e flores do campo se misturava ao aroma de lavanda e talco de bebê, criando uma atmosfera de aconchego e expectativa. Em um fim de tarde, enquanto caminhavam pelo jardim, Arthur parou diante de uma roseira que Ana Lúcia havia plantado. Ele se virou para ela, segurando suas mãos. Ana Lúcia, ele começou, seus olhos cheios de amor e uma nova esperança. Nós já construímos uma família, um lar. Mas eu quero que seja oficial. Quero que você seja minha esposa, não apenas a mãe do meu filho. Quer se casar comigo? Ana Lúcia sentiu o coração disparar. As palavras que ele havia proferido com tanta dor no passado agora eram substituídas por um pedido de amor e compromisso. As lágrimas escorreram por seu rosto, mas eram lágrimas de pura felicidade. Sim, Arthur, ela respondeu, a voz embargada. Sim, eu quero me casar com você. O beijo que se seguiu foi a promessa de um futuro, de uma vida inteira juntos. Eles haviam superado a dor, a mentira e a perda. O amor que nasceu do perdão era a prova de que, mesmo nas ruínas, a vida sempre encontra um caminho para florescer. A chegada do bebê era iminente, e com ela, a celebração de um amor que havia transformado duas almas feridas em uma família unida. Como seria o casamento simples que eles tanto desejavam e que alegria o nascimento do filho traria para essa nova família? O casamento de Arthur e Ana Lúcia foi tudo o que eles desejavam. Simples, íntimo e repleto de amor verdadeiro. Longe dos holofotes e das convenções sociais, a cerimônia civil foi realizada na própria mansão, no jardim florido que Ana Lúcia havia transformado com tanto carinho. Ela usava um vestido branco modesto, mas elegante, que realçava a beleza de sua gravidez. Arthur, ao seu lado, irradiava uma felicidade que há muito não se via em seu rosto, seus olhos fixos nela, com uma devoção inabalável. Os convidados eram poucos, mas essenciais. Dona Rosa, com os olhos marejados de orgulho e emoção. Dona Elza, que observava a cena com um sorriso discreto e uma pontada de satisfação. Seu Osvaldo, o jardineiro, que se emocionava com a beleza das flores e do amor que via. E alguns poucos amigos de Arthur, que haviam permanecido leais e que agora admiravam a coragem e a autenticidade do casal. As promessas trocadas não eram apenas palavras, mas juramentos de almas que haviam encontrado a redenção e a cura uma na outra. Após a cerimônia, um pequeno almoço foi servido no jardim com pratos simples e saborosos, preparados com o toque caseiro de Dona Rosa e a ajuda de Dona Elza. A mansão, antes um palco de silêncio, agora ressoava com risadas e conversas animadas. Era a celebração de uma nova família, de um amor, que havia superado a dor e a mentira. Os meses seguintes foram de doce espera. A barriga de Ana Lúcia crescia, e com ela a ansiedade e a alegria de Arthur. Ele se mostrava um marido atencioso e um pai expectante, participando de cada detalhe, desde a escolha do nome até a montagem do berço. A mansão estava completamente transformada, com brinquedos e roupinhas de bebê espalhados, um sinal visível da vida que estava por vir. Então, em uma manhã ensolarada, o grande dia chegou. Ana Lúcia entrou em trabalho de parto e Arthur, com uma mistura de nervosismo e determinação, a acompanhou ao hospital. Ele permaneceu ao seu lado durante todo o processo, segurando sua mão, oferecendo palavras de encorajamento e amor. E após horas de espera e esforço, o choro de um bebê preencheu a sala, anunciando a chegada de uma nova vida. Era um menino, um lindo menino, com os olhos castanhos de Ana Lúcia e a determinação de Arthur. Ao segurar seu filho nos braços pela primeira vez, Arthur sentiu uma emoção indescritível. Aquele pequeno ser era a prova viva de que o amor podia curar todas as feridas, de que a vida sempre encontrava um caminho para florescer, mesmo após a mais profunda dor. Eles o chamaram de Gabriel, que significa Homem de Deus, um nome que simbolizava a bênção que ele representava. A volta para a mansão com o pequeno Gabriel
Foi um momento de pura felicidade. A casa, agora, era verdadeiramente um lar, preenchida com o aroma de bebê, os sons de seu choro e as risadas de seus pais. Arthur, o viúvo endurecido, havia aprendido a amar com humildade. A empregada havia encontrado a força no perdão. E a mansão dos Albuquerque havia se tornado o cenário de uma vida reconstruída, onde o amor e a família eram os pilares de tudo. Que desafios a paternidade traria para Arthur, e como a presença de Gabriel consolidaria ainda mais o amor e a união da família. A paternidade para Arthur foi uma revelação ainda mais profunda do que o amor. O homem que antes se refugiava no trabalho e na solidão, agora se via completamente rendido aos encantos de um pequeno ser. Gabriel trouxe consigo uma avalanche de emoções e desafios, desde as noites insones até a alegria indescritível do primeiro sorriso, do primeiro balbucio. Arthur, antes desajeitado com as tarefas mais simples, aprendeu a trocar fraldas, a preparar mamadeiras e a ninar seu filho com uma ternura que ele jamais imaginou possuir. A presença de Gabriel consolidou ainda mais o amor entre Arthur e Ana Lúcia. Eles se tornaram uma equipe, navegando juntos pelas águas da paternidade. As dificuldades, como as noites sem dormir ou os momentos de choro inconsolável do bebê, eram enfrentadas com paciência e apoio mútuo. Ana Lúcia, com sua sabedoria inata e seu instinto maternal, guiava Arthur, ensinando-lhe a linguagem silenciosa do amor de um pai. E Arthur, por sua vez, oferecia a ela um porto seguro, um parceiro que estava presente em cada passo, em cada alegria e em cada cansaço. A mansão dos Albuquerque, que um dia fora um mausoléu, agora era um lar vibrante, repleto de vida. Os corredores ecoavam com o som de brinquedos, o quarto do bebê era um santuário de cores e risadas. E o jardim, antes apenas um cenário, se tornou o palco das primeiras descobertas de Gabriel. Dona Elsa, antes tão formal, encontrava-se frequentemente com um sorriso no rosto, observando o pequeno herdeiro com um carinho quase maternal. Dona Rosa, por sua vez, trazia a sabedoria das avós, compartilhando receitas e histórias que enriqueciam o ambiente familiar. Arthur havia aprendido a humildade de uma forma que seus milhões jamais poderiam ensinar. Ele priorizava sua família acima de tudo, delegando mais responsabilidades em seus negócios para garantir que tivesse tempo para Ana Lúcia e Gabriel. As reuniões de negócios eram interrompidas por chamadas para saber como estava o filho, e os fins de semana eram dedicados inteiramente à família, com passeios no parque, leituras de histórias e momentos de pura conexão. Ana Lúcia florescia como mãe e esposa. Sua força interior, sua dignidade e sua capacidade de amar incondicionalmente eram a âncora daquela nova família. Ela via em Arthur não apenas o pai de seu filho, mas o homem que havia se transformado por amor, que havia se libertado das amarras do passado para abraçar um futuro de verdadeira felicidade. O mundo exterior, que um dia havia julgado e condenado, agora observava a família Albuquerque com uma mistura de admiração e respeito. As fofocas sobre o escândalo haviam diminuído, substituídas pela imagem de um homem que havia encontrado a redenção e uma mulher que havia provado que o amor e a dignidade podiam superar qualquer barreira. Em uma noite tranquila, enquanto Gabriel dormia em seu berço, Arthur e Ana Lúcia estavam sentados lado a lado, as mãos entrelaçadas observando o filho. Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser tão plena, Ana Lúcia. Arthur sussurrou, a voz embargada. Você e Gabriel me deram tudo. Ana Lúcia sorriu encostando a cabeça em seu ombro. Nós demos um ao outro, Arthur, e isso é só o começo. Aquele era o verdadeiro legado, não a fortuna, mas o amor, a família e a prova de que o perdão e a transformação eram capazes de reescrever os destinos. Que novos capítulos a vida reservaria para a família Albuquerque, e como eles continuariam a construir seu futuro juntos. Os anos se passaram, tecendo novos fios na tapeçaria da vida da família Albuquerque. Gabriel, o pequeno milagre que havia selado o destino de Arthur e Ana Lúcia, cresceu e se tornou um menino vibrante,
com os olhos curiosos da mãe e a energia contagiante do pai. Seus passos apressados ecoavam pelos corredores da mansão, suas risadas preenchiam os jardins e suas perguntas inocentes traziam uma nova perspectiva a cada dia. Ele era a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, podia florescer mesmo nas terras mais áridas. Arthur, agora um pai dedicado e um marido apaixonado, havia encontrado um equilíbrio perfeito entre suas responsabilidades profissionais e sua vida familiar. Ele delegava com confiança, garantindo que seu império continuasse a prosperar, mas sem nunca negligenciar os momentos preciosos com Ana Lúcia e Gabriel. Sua transformação era completa. O viúvo endurecido havia se tornado um homem gentil, paciente e profundamente feliz, que encontrava sua maior riqueza nos braços de sua família.